Nós estamos de volta com o programa Redação no Ar aqui na Rádio Independente, como eu anunciei antes do intervalo, recebendo o diretor-presidente da Empresa Gaúcha de Rodovias, EGR, o Luiz Fernando Vanacor, para falar novamente, né, o Vanacor, que está com frequência aqui na região e, consequentemente, aqui na Rádio Independente, para falar da ponte da RS 130 entre Lajeado e Arroio do Meio. Na quarta-feira já iniciou a montagem da treliça, o Marcelo Cardoso acompanhou esse momento e a obra segue em andamento, e por isso o Vanacor está aqui para nos dar mais detalhes desse processo e os próximos passos a partir de agora também. Tudo bem, Vanacor? Boa tarde, bem-vindo mais uma vez à programação. Tudo bem, obrigado pelo convite, para poder já colocar aí o cronograma da obra, informando aí os passos já atingidos e os passos a serem executados. Né? A respeito da treliça, acho que a gente pode começar explicando o que ela é, que nem todo mundo tem conhecimento, né, Vanacor? Para que ela serve e quais serão os próximos passos com ela a partir de então? Bom, a treliça é um equipamento, a gente chama treliça por causa que as estruturas, que são duas estruturas metálicas paralelas, e elas têm um formato treliçado, né? E elas ficam alinhadas, a gente tem um comprimento de 90 metros e ela tem esse comprimento porque ele fica apoiado sempre entre dois apoios. Nós construímos, inclusive, 5 apoios onde estão o parque, onde estão as vigas depositadas, e os apoios e também essa mesma estrutura em cima de cada apoio da ponte. Essa treliça, esse conjunto, né, ele tem de 90 metros, vai servir como um trem. Ele sai de uma posição, vai através de roletes, que vão sendo apoiados em cima, os roletes já estão apoiados em cima todos esses apoios, e essa peça metálica, tudo com comandos elétricos, não tem assim empurrando nada, né? Ela é autopropelida, né? Ela se movimenta por esforço elétrica, né? Então ela vai motores elétricos que fazem esse movimento, ela vai percorrer a extensão total da ponte, desde o primeiro pilar, desde o primeiro apoio que está na parte onde está depositadas as vigas. Então ela issa uma viga, fica entre essas estruturas treliçadas e conduz até a posição onde vai ser depositada a viga. Então nós temos seis vãos, cada vão com 4 vigas, são 24 vigas no total. Então ela vai fazer essas viagens, ela vai fazer 24 viagens. Nós temos ali uma média de 6 vigas por dia transportadas. Ela tem lá porque chega um momento, estaciona, posiciona, tudo, volta. E aí está buscando as vigas mais longe para a posição mais perto. Daqui a pouco, numa situação de manter sempre a distância menor, esse deslocamento vai ser feito assim. Nós resolvemos fazer também uma mudança na situação. Em vez de lançar todas as vigas, nós vamos lançar 3 vãos de viga, seriam 2 vãos, 3 vãos de viga, são 12 vigas, né? Ou seja, direto. Depois a gente passa a fazer, nesse segmento desses vãos, a gente passa também a lançar as lajes. Para quê? Para que a equipe já possa ir para cima da ponte e fazer os acabamentos finais, que são ali a construção dos guarda-rodas, tudo com formas também, a armadura já está preparada, tudo. Então já se encaminha para um final de ponte, assim, da estrutura da ponte. E né? quantos dias para essas vigas estarem no local, então, para começar essa próxima etapa? Para as vigas a gente vai precisar de 4 dias, né? Sendo 6 vigas, fica fácil 4 dias. Nós estabelecemos até o dia 21 de março. Né? Ou seja, dia 21 de março nós estaríamos com ela já desmontando, a partir desse dia, já desmontando a treliça. Né? Essa é a nossa ideia. Para ter esse desmancha a treliça, já nesse momento já não tem mais a questão de nada depositado aqui, já está tudo em cima da ponte até o dia 21, esse é o plano. Aí teria mais uma semana para fazer os ajustes mas finais. o serviço em cima dessa ponte já começa agora dia 5, então nós temos dia 5 até o dia 29 para esses serviços de acabamento, que foi o que a gente mais ou menos falou aqui numa rádio um tempo atrás. Nós íamos fazer esse trabalho de lançarmos, o primeiro plano era lançarmos as vigas todas e depois todas as lajes. Só que a gente viu que o pessoal ia ficar... Nós estamos ali sempre, todos os dias, pensando em uma alternativa, numa situação de como resolve algum problema e sempre buscando uma alternativa mais adequada, mais
estudando as alternativas que se possa ter, né? E a gente viu que era mais produtivo para a equipe, são 65 pessoas, que nós criássemos frente de trabalho imediatamente para ela antes. E é um número que é o necessário, ou ainda tem vagas? Não, hoje, não, a gente já está, agora nós vamos permanecer com os 65 funcionários, porque eles estão aqui fechando o circuito, né? Mas agora o serviço praticamente reduz bastante, né, no caso, em função dos números mundial, mas a gente deixou todos até o final. Esses ficam até o fim agora. Se tem ali, agora tem a parte também de remoções, dos equipamentos, as formas, toda essa parte a gente também já começa a tirar da estrada, porque nós estamos ocupando ali. Aos poucos vai liberando já. Ao longo de mês de março, à medida que nós vamos preparando a ponte, nós também estamos abandonando a área ali para poder fazer ali o aterro. A gente tem uma previsão lá do lado de Arroio do Meio, eu até recebi agora do pessoal comprovação dia 12, asfaltada a parte de Arroio do Meio, daí a gente entra com sinalização, esse é um planejamento, um plano de 12 a 15 do mês de março já está lá. O daqui tão logo começa a sair as vigas, já começa também o aterro. Esse aqui termina mais perto do dia 29, do lado de Lajeado, até porque nós estamos ali com nenhuma instalação está em cima da parte do aterro, né? Então a gente vai poder ocupar as instalações ali, o canteiro de obras ainda, que está bem afastado, até bem perto da nossa ideia de 29 de março, mas o aterro já começa ali, dia 5 já começa o aterro aqui do lado a parte final do aterro, que a gente já deixou tudo pronto, então só tem agora o acabamento de sair do zero, chega a 5 metros, o volume pequeno, a gente fez o cálculo, a empresa ali, a Giovanella fez o cálculo, em termos de material a ser transportado, em termos de produção, de transporte, ele disse assim que precisa 4 dias, então a gente calculou ali como 10 a 15 dias de trabalho, ou seja, que começa dia 5, dia 20 nós estaríamos com coisa. Não quer dizer isso que a ponte vai estar pronta dia 20, eu sempre coloco 29. Nós estamos 29. O prazo de 29 segue sendo. Segue sendo como o objetivo nosso. Toda vez que eu falo uma data anterior, na verdade, é porque ainda tem alguma atividade para ser executada. E com essa chuva que tem ocorrido nessa semana, não tem chance de atrasar, de atrapalhar um pouco? Não, ela prejudicou, não vou dizer assim, não prejudicou, principalmente a concretagem alguns dias, mas a gente está, aquele negócio, não adianta nós ficar sempre querendo colocar como a gente tem esses só para ter uma ideia, foram 16 dias que choveram desde o dia 8 de dezembro. A gente tem essa anotação, isso aqui inclusive a gente tem que reportar isso para o Ministério Público, que fala sobre os dias não trabalhados, esses foram dias que eu digo que considero não trabalhados, mas a gente também não quer... foi dia 8 choveu, né, que até o nível do rio subiu. Foi um período, a gente estava ainda na época foi talvez o dia mais problemático nosso. Que mais prejudicou a obra? Não prejudicou assim em termos o nível do rio, nos assustou, porque o nível do rio chegou praticamente próximo da altura do suporte dos blocos, né? E isso poderia não ia afetar as fundações, mas como elas não estavam consolidadas, né? A gente conseguiu consolidar elas imediatamente e a gente estava com uma preocupação de certo receio só, né? Porque a gente aterramos ali, né? Então, então nós tivemos aí dias de chuva, né, anotados, são 11 dias, não é nem os que eu falei, 11 dias, mais o de ontem, né, que atrapalhou no final do dia. A gente tem feito concretagens mais no final do dia também, em função ali da produção do trabalho, né, e a concretagem é uma atividade muito rápida, né, então a gente fecha as noites, a gente fecha os dias com isso. Mas nada que a gente está avaliando como prejuízo, né, ela tem sido a obra agora a chuva não prejudica mais o andamento, até porque prejudica o andamento dos funcionários e principalmente como a gente vai estar trabalhando em altura, a questão dos raios. A gente tem que baixar todo mundo, porque fica escorregadio, segurança, não vai afetar a qualidade da obra, o concreto da obra, não, mas a segurança dos funcionários, porque lá em cima dos pilares é alto, tem quase ali 25 metros de altura. Escorregadio, pode ficar com a chuva escorregadio, né? Então estão com segurança, mas sabe lá, está descendo alguma coisa. E também a questão de possibilidade de raios, então a gente tem lá, vira quase que uma antena aquilo ali, né? Em cima, né? Nesse momento assim, né? Tem muito metal dos
dos andames, então ali pode o risco de uma descarga elétrica, alguma coisa nesse sentido, sim. E como é que vocês projetam esse dia 29, por exemplo, essa entrega? Bom, a nossa ideia, e até do governo, do secretário Jovir Costela, ou seja, se eu passar por cima andando de carro, todo mundo passa. Né? Não, nesse momento, então, em relação a isso, até porque não teria como nós bloquearmos a ponte para... Mas vai ter um ato de inauguração. Acredito que sim. Vai... A gente não está pensando, a gente nem chega... É o segundo passo. Segundo momento aí, em relação a esse dia, né? Porque aí tem lá a questão do pessoal do governo, dos cerimoniais responsáveis por isso. A gente avisa, olha, vai estar liberado dia 29 para fazer algum tipo de evento, alguma situação, né? Mas a ideia nossa é que a gente esteja com condições de circular sobre a ponte do dia 29. Não sei se vai ser dia 29 às 8 horas da manhã, se vai ser dia 29 ao meio-dia, mas acredito que ali nesse dia vai estar só fechamento de sinalização e esse é o nosso plano. Previsão. E liberar para o tráfego já. Sim. Assim, a ideia é que se nós passarmos por cima, a não ser que tenha alguma coisa que a gente tenha que examinar, alguma situação, se eu passei por cima... Aí a gente libera. Né? Ivanacor, saindo um pouquinho da ponte, né, indo para o lado mais pessoal de você como diretor-presidente da EGE, como é que está sendo esse período? Porque você está com frequência aqui na região e também é responsável por outras demandas no estado. Está vindo todos os dias para o Vale? Como é que está essa agenda aqui por conta da ponte? Desde o início, né, como engenheiro, eu sou engenheiro da EGR, sou funcionário da EGR, diretor técnico da EGR e também agora tive a sorte de ser presidente num momento tão pouco desafiador. Uma ponte é uma obra bastante significativa. A nossa ponte, a ponte aqui do Vale do Taquari, em relação às que caíram no dia 2, ali por volta de maio, né, no caso, das enchentes, ela é a mais complexa por causa da altura, né? A gente for ver as outras, elas têm pequena altura em relação ao leito do rio. Quantas ao todo estão sendo feitas? Hoje nós temos 10 pontes do estado. 10 em andamento. Né? Nossa primeira contratada e, se Deus quiser, a primeira entregue do estado. E quantas são aqui no Vale do Taquari? Do Vale do Taquari, do estado, né? É só a ponte, da 130. Eu acho que a ponte da 130 não tem, assim, as outras são ali, Faxinal do Soturno, tem outros lugares, pontes com extensões menores, algumas até mais extensas, mais em alturas menores. A nossa tem uma complexidade do vão do rio ali. Tem 172 metros e nós temos ali praticamente, em relação ao topo do pilar, lá em relação ao chão, são quase 25 metros de altura, 25 vai chegar a 30 metros de altura. Ela foi aumentada em 5 metros de né? altura, 5 metros de altura. Até queria aproveitar a oportunidade, né? A gente tem observado nas redes sociais e uma inquietude das pessoas em relação à estrutura que está sendo vista, né? Em relação falando que os pilares são muito fininhos, esbeltos. Bom, os pilares hoje eles têm 1,20 m de diâmetro, ao contrário da ponte antiga que tinha 90 centímetros. Certo? Então ela tem um pilar maior. Mesmo assim, o pilar, nas estruturas, a gente sempre procura fazer ele de forma ser mais esbelto possível, dentro da condição estrutural. Por quê? Para ele fazer menos resistência à passagem da água, principalmente quando o nível se elevar. Então, o que derrubou a ponte nunca foi os pilares, por fracos que fossem. Foi, na verdade, que o nível da água chega ao tabuleiro da ponte, onde ele bate na lateral das vigas que estão postadas. No caso da ponte antiga, era uma estrutura foi moldada em loco, então ela tinha duas paredes que se apoiavam direto sobre os pilares, essas paredes de 3 metros de altura. Então ele formava uma parede de resistência do fluxo da água que fez as madeiras, tudo isso, que vinha, tudo né? empurrando essa parte. A água que passava, sempre teve enchente aqui. Eu não sei se o Forqueta sempre sofreu muito, o Taquari ele deságua mais, sofre mais, mas as pontes não resistiriam se os pilares fizessem resistência. Bem pelo contrário, quanto mais Tanto é que a ponte ao lado, a de ferro, era uma ponte centenária, né? Que também acabou caindo. Acabou caindo. Então, os pilares nunca são um problema propriamente dito sobre essa questão da resistência. Mas a nossa ponte, inclusive, ela tem uma condição de ser, eu vou falar mais leve, não significa menos resistente. Por ser, nós reduzimos subimos ela e por tecnologias diferentes da época que foi construída a outra, todo pré-moldadas,
com vigas protendidas, que dá mais resistência. A gente tem hoje uma parede essa de 1,5 metro em relação aos 3 metros antigamente, né? Então isso também faz com que eu consiga fazer ela mais alta, uma estrutura mais leve em cima dos pilares. Ou seja, hoje tem menos peso sobre os pilares do que antes. E os nossos pilares são de maior diâmetro se a gente for colocar diâmetro como resistência. Mas tem toda uma estrutura de combinação de concreto e aço, né? Que em relação à outra, a gente não fez nem estudo para isso, mas a gente viu que estava essa inquietude, né, no relação a isso. Outro comentário que foi feito é que acharam, os pilares são muito compridos e não tem nada no meio deles. Não, tem sim, foi projetado. A gente só que na época a gente estava assim, olha, o que a gente está construindo? Nós estamos construindo. Então eu não vou me ater a uma etapa mais fácil e final, praticamente, que seria uma viga de travamento que ela fica nos pilares mais compridos, que são exatamente os que dão no leito do rio, é o apoio, depois se quiserem conferir, o apoio 3, 4, 5. O 6 já fica lá na outra margem, e o 7 já é apoiado no chão, lá na própria pista. O 1 e o 2 fica encostado na margem e o outro apoiado na coisa. Então são 7 apoios. E esses 3 pilares, que são os que estão dentro do rio, que são mais, eles têm as vigas de travamento, porque esses são os pilares de maior altura. Essas vigas de travamento foram projetadas, tem as esperas lá. Se alguém quiser ir lá examinar, vai ter um buraquinho que é onde. Uma já estão até preparando para fazer a viga de travamento, então tinha toda uma preparação de ter ali o apoio para poder fazer. E o que é essa viga de travamento? Essa viga de travamento, assim, tem o pilar, né, todo o comprimento do pilar, e tem uns pilares mais curtos. Então, o pilar muito comprido, se tem alguma câmera para eu poder mostrar. Se um pilar muito comprido, você tem que reduzir essa altura. Quem está na live está conseguindo ver. Você vai ter que reduzir essa altura com uma viga de travamento no meio, que vai unir 2 pilares, e ele praticamente faz com que o segmento superior trabalhe só nessa altura e não na altura total. Então, por exemplo, ajuda na flambagem desse pilar, né? Aí vai acabar uma flambagem, eu diminuo o comprimento de flambagem. Isso aí então, é a parte da tecnologia da ponte. Então, as vigas, dependendo do comprimento do pilar, existe essa viga de travamento. O que torna mais resistente. Ela dá mais resistência para ela não vai fazer que o comprimento seja exatamente aquilo que você está vendo. Ela vai dar força naqueles o comprimento pedaços. passa a ser aquele segmento do piso, lá do apoio, lá embaixo, até essa viga de travamento, e depois da viga de travamento até em cima. Então, na verdade, o comprimento total, tu olha, é 25 metros. Mas você vai ver, são 2 segmentos pela metade de cada um. Ela está exatamente na metade. Então, estava construídas as esperas lá, que a gente faz uns vazados preparados para que vá uma viga para poder botar os apoios. É a mesma situação que hoje, se for examinar lá, vai lá encontrar lá. Porque eu tenho que fazer depois lá em cima lá foi feita uma travessa, né, que é onde vai ser assentadas as vigas, e ele faz a unificação faz a união dos 2 pilares, porque são pilares duplos, estão unidos lá. E nesses pilares de maior comprimento, apoio 3, 4 e 5, vocês vão ver mais adiante, a princípio a construção, a concretagem para o dia 6 de março. Dessas travamentos, aí acaba essa dúvida. Então, o que a gente fez? A gente preparou toda a armação, passou a forma de pilar, né? Não há necessidade dela. Ela só vai ter necessidade quando ela estiver em serviço. É quando eu estiver com toda a estrutura em cima da ponte, daí ela começa, essa viga de travamento começa a ter utilização. Agora, ela só é uma atividade pequena, de trabalho pequeno, é uma viga de comprimento fácil de moldagem. Então toda a ferragem foi preparada lá na hora de passar, e passou-se as formas direto para construir mais rápido os pilares, para construir a parte de cima mais rápido, porque era de maior volume, maior trabalho. Para tudo isso aí não é questão de estudando as agilidades. Se nós não tivesse data para entregar, nós ia fazer essa viga de travamento, subindo devagarinho, tomava uma água, voltava. Uma condição normal, digamos assim, né? Até acho que qualquer ponte seria dessa forma. Só que daí, claro, começam os comentários a respeito disso. Daqui a pouco a gente vai fazer, fizeram porque nós reclamamos. Não, seria impossível nós fazermos agora. Por quê? Porque eu não teria ferragem preparada dentro dos pilares. Então, a gente está toda uma ferragem embutida, que agora a gente tira essa ferragem e faz lá. Tudo isso aí, estudo, e durante toda a execução da obra, a gente vai... agora mesmo, eu estou voltando de lá,
A gente está definindo, parece que toda vez a gente nunca tem um dia vai normal. A gente sempre, algumas ideias surgem, né, o pessoal está executando o trabalho. E vai adaptando. Por sorte, sempre, uma modificada sempre no ideias projeto, positivas, eu falo assim, não me vem, nunca, se tem uma ideia negativa, não fale, tá certo? Que é para não, mas sempre é alguma situação ali por exemplo, nós estávamos, eu não gosto de falar de antecipação, porque aí parece que a gente tem a possibilidade de entregar a ponte antes. Não, é 29. A gente está lutando por dia 29 ainda, está em uma previsão de 29. O foco é todo no dia 29. A empresa, ela nem sequer, a gente comenta mais a respeito de que... de mudar a data, de qualquer coisa, é a princípio, somente se alguma coisa que a gente supera, porque agora nós vamos trabalhar com equipamento, tem esse desenvolvimento todo, a gente pode se deparar com alguma situação. Então, a gente sempre está buscando algumas horas se conseguir uma hora de antecipação para que a gente possa gastar uma hora em pensando em alguma coisa ou contornando algum... E é o que a gente vem fazendo. O tempo é valioso, né? O tempo é valioso. Se eu conseguir fazer alguma coisa que levaria um dia, eu fazer em meio-dia, eu vou ganhar esse meio-dia para resolver um problema de uma coisa que seria um dia, que vai levar um dia e meio. Né? Então, a gente está sempre assim. Né? Existe coisas, a gente está trabalhando com essa situação. Então, até essa questão da dúvida quanto à estrutura, ela é uma estrutura mais robusta do que a anterior, tecnicamente falando, e ela é mais leve que a anterior. Fica meio contrassenso dizer, parece que uma coisa mais pesada seria mais resistente. Na verdade, ela tem volume menor de tamanho, mas ela tem mais resistência. Por exemplo, a situação da ponte anterior, nem protendida ela era moldada em loco, não era protendida. Essas vigas são protendidas, que dá uma resistência muito maior, a uma estrutura mais fina, os pilares são maiores. Até deixei, assim, por sorte, os pilares ainda estão lá como testemunhas de que eu estou falando, que a gente foi medir lá, assim, deixa eu lá medir, porque o pessoal poder falar, a gente foi lá medir, 90 centímetros, um pilar sextavado, na época até não tinha tanta, a gente buscou, agora não me recordo bem a data, acho que nos anos 70 essa ponte. Muita coisa evoluiu de lá para cá, né? A gente está com... a gente examinou ali a questão de ferragens. Ali existia, dá para se observar sistemas de armaduras distintas, né? Armaduras de aço trançado, que nem se tem mais hoje, né? Da época, era um processo de armadura bem diferente da época. Depois evoluiu algumas coisas, o aço tem mais resistência, o concreto se consegue com mais resistência. Nós estamos conseguindo, até teve uma postagem aí, faça um concreto com resistência para que não precise tantos dias de espera de cura, né? A gente está usando um concreto que eu consigo, assim, poxa, a pessoa que falou isso não viu a construção dos pilares. A gente moldava o pilar hoje, desformava amanhã, moldava no final do dia, porque a resistência a gente tem um concreto com um FCK 35 MPa, que talvez não é um número muito significante, fica difícil mas ele tem mais técnico, né? Ele tem uma condição de desmolde e poder carregar outro. Então os pilares subiram muito rápido, porque estou usando um concreto de cura muito rápida, de ganho de resistência em poucos dias. Aí tinham dúvidas sobre a questão, mas vamos terminar de fazer as vigas nas vésperas de colocar as vigas no lugar e o tempo de cura. Olha, o tempo de cura da viga ali, já tem vigas lá que tem desde setembro, desde dezembro concretadas, né? Então praticamente já tem, e as últimas já tem quase 30 dias já, da última que a gente fez foi dia 10 de janeiro, a última concretagem de vigas. Então toda a parte está sendo com tempo, com situações, porque não está sendo carregada a ponte, né? Ela não... a gente está colocando assim, uma viga tem 26 toneladas, uma viga. Cada viga tem 26 toneladas. Um caminhão tem 40 que vai passar ali por cima. Então, se passar 10 caminhões, são 400 quilos, eu não tenho nem o total de as vigas ali, né, no caso. Né? Então, por sorte, então, a gente está com 29 ali para resolver essa situação. Né? Então... Tá certo, Vanacor, sempre rende muito, né, falar da ponte, das suas etapas. A gente agradece mais uma vez o senhor se colocar à disposição para vir. Sexta-feira de pré-feriadão de carnaval aí, mas o trabalho seguindo, então a gente agradece e com certeza vamos voltar a conversar, né, até lá o dia 29. Teve uma vez aí que falaram sobre o negócio do Dia dos Namorados, né, que não ia ter Dia do Namorado. Assim, não, nós vamos ter carnaval, mas nós vamos colocar nós estamos chamando ali, porque vai parecer que parece um trem andando em cima da ponte, né? É o nosso trio elétrico do carnaval, né? Vai ter que adaptar, segue trabalhando no feriado. Tanto que hoje tem programação hoje, né? Agora estamos lá montando, tem bem mais do que a situação que ele fotografou
na quarta-feira. Hoje já está praticamente lá, metade da treliça já está montada. A ideia é amanhã já fecha-se a situação, coloca-se em teste isso na segunda ou terça-feira. Estou aqui segunda-feira, né? Provavelmente a gente vai estar, com certeza, eu me deram até assim, olha, acho que assim, se conseguir, posso fazer uma viga de teste para caso, assim, cara, eu estou dizendo que eu vou botar a primeira viga quarta-feira, mas se tu colocar todas no domingo, melhor ainda. Assim, ó, a gente fez só uma data o rapaz da operação lá estava preocupado que se ele podia fazer uma viga de teste, tu pode fazer 24 testes aí se tu quiser. Faz todas já. Né? Para poder garantir que está funcionando bem. Exatamente. Vanacor, a gente agradece muito a tua participação sempre, né? A gente está sempre de portas abertas também e com certeza a gente está no aguardo aí, né? Como toda a população, enfim, que a gente realmente consiga ter essa entrega, assim como vocês, né? Nesse dia 29. Bom, eu agradeço aí a oportunidade, estou sempre às ordens aí, é uma satisfação bastante vir aqui poder falar dela, e principalmente quando a gente traz notícias boas. Nesse momento a gente só me recordo no dia 28 trazer uma notícia ruim, nunca foi essa a intenção nossa, a GR está imbuída desde, até concluindo lá que eu tinha iniciado a falar sobre ser engenheiro da EGR, no caso, nesse momento, e ter a posição de presidente. Então, no dia 3 de maio, eu estava tentando chegar na ponte, para a gente poder saber o que tinha acontecido, sem condições de nem chegar perto dela, né? Então, desde esse dia, a gente vem imbuídos, porque ele é significativo para a região e significativo para nós em mostrar para a região, olha, nós estivemos aqui desde 2012, né, nós estamos aqui, e a gente também, no momento de maiores transtornos na região, a gente também está buscando aqui mais agilidade de colocar em condições ali, tá certo? E estamos às ordens para qualquer momento aí, a qualquer hora eu estou sempre ali, tá bom? Da mesma forma, agradecemos o diretor-presidente da Empresa Gaúcha de Rodovias EGR, Luiz Fernando Vanacor, falando então sobre as etapas aí da ponte da RS 130 entre Lajeado e Arroio do Meio, e segue o prazo de 29 de março como a previsão de entrega para essa ponte.